Fala, meu amigo, e aí minha amiga, empresário digital de todo o Brasil. Hoje a gente, vou falar pra vocês, o Diego soltou o verbo. Diego, CEO do iFood, abriu a caixa preta de 3 pontos aqui, onde ele utiliza inteligência artificial, o modelo de linguagem larga, dentro da operação na prática. Na prática. E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu nem ia soltar esse vídeo aqui, eu ia deixar isso interno dentro da nossa comunidade, porque a gente sempre traz novidades pros membros, né? Nós temos o Manhã que traz notícias e tudo, mas sexta-feira eu sempre trago um input bem legal. E eu resolvi trazer pra vocês porque isso aqui eu acho que é de conhecimento que todo mundo devia ter na internet. Então se faz sentido pra ti, tá? Eu vou te pedir o seguinte, não clica no gostei agora. Segura aqui, vai aqui nos comentários e vamos fazer dos comentários desse vídeo aqui um fórum para você comentar coisas, pensar assim, Luiz, o que eu coloco para isso? O que você acha disso? Pergunta porque nós temos uma comunidade aqui muito ativa. Eu quero que eu quero a tua participação para que os fóruns, os comentários desse vídeo se tornem um fórum de comentários e perguntas sobre aplicações e como que vocês vão pegar esses 3 pontos que eu vou liberar agora para vocês passo a passo. O terceiro é o mais importante deles. O terceiro, de fato, gerou aqui mais de 1 bilhão de reais, tá? Tá batendo quase 2 bilhões de reais. E eu vou explicar aqui, vocês vão ver que não é difícil. Hoje você consegue colocar soluções dessa maneira de dentro da sua casa, tá? Isso é possível de se fazer. Eu vou colocar aqui algumas informações técnicas no meio desse vídeo. Talvez você... Luiz, eu não entendi nada. Eu já falei pra vocês, o pessoal aqui do canal é muito engajado, então comentem as dúvidas de vocês aqui embaixo, que com certeza outras pessoas que utilizam essas ferramentas que eu vou mencionar, elas vão poder estar ajudando vocês e a gente criar esse engajamento como comunidade, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto desse vídeo aqui que o Diego trouxe, que cara, eu achei fantástico, tá? Vamos lá, você não precisa ficar esperando para fazer um pedido no seu delivery. Cara, pensa que doido é. Olha só que legal, às vezes a gente usa uma coisa e a gente não percebe o quão impactante é aquela coisa, tá? Hoje a gente, pega a bactéria e toma lá a penicilina, sabe? Mas, cara, olha quão forte é isso, sabe? Olha o quão benéfico é isso, o quanto desenvolvimento científico se teve para se obter aquela solução, tá? Então vamos entender na prática isso, porque hoje a gente está num mercado muito disruptivo. E empresas que entendem isso que eu vou mostrar aqui para vocês, elas são empresas, não vou dizer que elas se destacam, elas são empresas que sobrevivem. E empresas que não entendem o que eu estou mostrando aqui para vocês, não é que elas deixam de crescer, elas literalmente podem quebrar. Tá? Então o que eu estou falando para vocês tem um grau de seriedade muito importante e não é que deveria, deve ser um fator de importância na camada estratégica dentro da companhia de vocês, do organograma de vocês. Então, o que é você não ficar esperando no aplicativo? Pô, Luiz, eu só não espero. Quer dizer que tem muito motor... Não quer dizer que tem muito lá motorista ou entregador pelo fato de você não esperar e o pedido ser confirmado. Pensa comigo que o iFood ele é um aplicativo. Você, como usuário, pede algo nesse aplicativo e automaticamente ele já fala, o entregador vai chegar em 6, 7 minutos. Eu não sei você, para mim sempre funciona. Mas como é que ele garante que tem entregadores? Porque pensa, gente, entregadores são partes terceiras. Como é que eles resolvem esse grau de problema? Você entende que eles não têm entregadores? São terceiros, são ou prestadores de serviço, ou são prestadores de outras empresas que são empresas de logística, que são responsáveis pela logística do iFood. Nós trabalhamos com algumas dessas empresas, nós fazemos modelos de linguagem larga para elas, sabe? Então a gente está nessa cadeia produtiva também. Aqui embaixo tem todos os nossos links da nossa empresa e fontes, inclusive, dessa matéria que eu vou trazer para vocês aqui, que eu estou explicando, tá? Como é que eles garantem isso? Olha que interessante, existem várias variáveis. Concorda comigo? Porque se estiver chovendo, vai ter menos entrega. Se tiver com sol, se tiver, enfim, são várias variáveis. E quanto mais variável num processo, mais difícil de calcular aquele processo. Volta a tua cabeça comigo lá na tua escola. Sabe aquele negócio de equação? F de x igual a x mais 3, função do primeiro grau, não tem? Então era uma equação que tinha uma variável, x. Então, quando tu olhava aquilo, era fácil de resolver. O x é 3, porque fecha, fica certinho, sabe? Então, quando tem uma variável na nossa vida, as coisas são simples. Tá? Mas quando tem várias variáveis, que é esse caso dos motoqueiros aqui, dos entregadores, o negócio fica muito mais complexo. O ser humano é muito complexo, logística é muito complexo. Logística é o problema do mundo, pessoal. Logística é o problema da humanidade. A fome, por exemplo, não é uma questão de produção, a fome é uma questão de problema logístico, a fome do mundo, para se erradicar. E
Quando a gente tem muitas mais variáveis, como por exemplo o sistema de entrega aqui no Brasil, fica muito complexo. E olha a capacidade que teve a IA de resolver o problema deles. A IA começou a entender uma variável específica que um ser humano naturalmente não conseguiria entender, que é muito complexo. E ela percebeu um padrão entre os jogos de futebol e as entregas do iFood. Jogo de futebol e entrega do iFood. Algo que agora, eu dizendo pra ti, pode parecer óbvio, mas o óbvio só é dito depois que dito. Porque antes é muito fácil a gente ser profeta do passado e falar, eu também faria isso. Eu também faria agora, olhando com base naquilo que eu vou te comentar. Ela percebeu que, por exemplo, quando tinha o jogo do Fla-Flu, uma parte dos motoqueiros não entregava. Porque provavelmente eles estavam assistindo o jogo, né? Provavelmente torcedores do Flamengo e do Fluminense. E aí eles começaram a enriquecer o banco de dados dele. Na prática, o que seria esse enriquecimento, pessoal? Eles estão coletando mais informações. Pensa lá no teu CRM. Tu que tá aqui me acompanhando deve ter um CRM bem estruturado, acredito eu, né? Então, eles começaram a perguntar para os entregadores quais são os times que eles torcem, e a partir dessas respostas, então, eles têm mais dados para poder gerar predições assertivas se ele vai fazer essa entrega ou não, se vai subir o preço ou não, se vai atrasar ou não. Porque se estiver rodando agora um jogo do Flamengo e do Fluminense, não adianta o aplicativo apitar para quem é torcedor do Flamengo e do Fluminense, mas sim para outros torcedores, porque a chance de entregar é muito maior, e no tempo, e no prazo, e no custo que eles precisam honrar. Tá? Olha que interessante essa aplicação prática aqui, o uso de agentes de IA para múltiplas variáveis, algo que é muito difícil na nossa cabeça. Como eu expliquei para vocês, uma equação simples é tranquila. Agora experimenta fazer lá uma equação que é x ao cubo mais yz mais t, mais o negócio fica mais complexo, né? São muitos outros eixos, né? Vamos para o segundo ponto aqui, tá? E fica comigo para o terceiro. Já falei para vocês que o terceiro é surreal, que é a análise de demanda com feedback. Análise de demanda, gente, é uma coisa que já existe, né? Você já conhece aí o Google Trends, tu consegue ver tendências, né, de palavras de busca e ver a popularidade comparando elas com outros termos. Isso te permite criar, por exemplo, estratégia de indexação orgânica, posicionar páginas de venda, single pages, para poder captar mais um cliente, montar uma estratégia de SEO, né, que é a otimização do motor de busca para o crawler, indexar melhor os seus conteúdos. Isso já existe. Tem Neil Patel, tem Answer the Pub, que é uma baita ferramenta. Você consegue ter uma noção se aquele nome vai ser bacana para tu criar um produto ou uma estratégia ou não. Isso é conhecimento comum, né? Não tem nada de novo aqui dentro, já existem algoritmos para isso, mas como o feedback deles é surreal. O que é na prática? Pega um bairro comigo chamado Guanabara. Nesse bairro, por exemplo, tem alguém que está lá pedindo agora pastel, tá? E isso começa a se tornar recorrente. 1, 2, 10, 50 clientes por dia pedindo pastel. Quando essa busca atinge um patamar específico, programado dentro do algoritmo, ele começa automaticamente, esse modelo entra nos restaurantes daquela geolocalização e procura por os produtos, ele escaneia os produtos desses restaurantes e vê quais que têm os mesmos ingredientes de fabricação do pastel. E aí, por exemplo, ele encontra lá 5 restaurantes, né? São 3 empresas que vendem calzone, não vendem hoje pastel, né? E 2 empresas que vendem pizza, tá? 2 empresas que vendem pizza. E aí ele começa a ver que, por exemplo, putz, uma dessa de calzone é só calzone mesmo e uma dessa de pizza é muito high ticket. Então sobrou, na verdade, só 2 empresas que têm esses produtos para poder fabricar o pastel naquela região, tá? Mas não estão fabricando. E tem busca. E ele pega e faz o quê? Avisa essas empresas com uma notificação inteligente dentro do aplicativo e fala, ó, eu te garanto que tem demanda para pastel, pode colocar pastel no cardápio, te coloquei aqui uma sugestão dos pastéis que mais vendem aqui com base em todo o teu estado, pode pegar pastel de camarão, pastel de carne, pastel de chocolate preto com morango. Apita e com um botãozinho só o dono do restaurante pode clicar e poder incorporar esses produtos ao catálogo, porque o modelo já previu, né, e já entendeu que ele tem os ingredientes dentro do restaurante. Olha que fantástico, tá? Ah, Luiz, muito legal isso, mas isso só funciona para o mercado de aplicativo. Mentira, tá? Ano retrasado, eu já tinha começado a analisar o mercado e começou a surgir um termo chamado D2C, né?
D2C. Na minha concepção, o D2C, que tem o B2B, que é business to business, as empresas que vendem para empresas, eles têm o B2C, que é empresas que vendem para o consumidor final. E a cadeia, eu vou explicar para vocês um outro caso, tá? Dessa mesma análise de demanda com feedback que funciona muito bem. As empresas que vendem para empresas, eu vou dar um exemplo aqui da JBL, porque a JBL é um caso de sucesso também que já utiliza feedback como análise de mercado de maneira muito inteligente. Na verdade, talvez uma das melhores análises de mercado que eu conheço. A JBL, ela vende para empresas. Um exemplo de um cliente da JBL, a Multissom. A Multissom é uma loja de produtos e artigos de música que vende para o consumidor final, para o varejo. Então, o varejo, que é a Multissom, tem muitas lojas no Brasil inteiro e compra da fabricante, que é a JBL, tá? A JBL não vende direto para o cliente final, né? Ou não vendia. Agora, as empresas lá de cima, que eram só B2B, começaram a vender direto para o B2C. Por que, Luiz? Mais margem, o cliente compra direto com eles, entendeu? O cliente começou agora a comprar direto no Mercado Livre, e aí eles colocam uma conta oficial no Mercado Livre. O Mercado Livre, gente, hoje ele representa aí 50% do comércio eletrônico do Brasil, e o comércio eletrônico do Brasil representa hoje só 15%, 16% do varejo, então tem muito a crescer, o Mercado Livre é uma potência, e aí essas empresas acabam criando contas no Mercado Livre oficiais e vendendo e muito, tá? Mas muitas delas que começam a vender para o consumidor final, ou seja, é uma empresa B2B que começa a vender para o consumidor final, ela começa a ter problemas com o cliente B2B dela. Imagina que a JBL começa a vender para o Luiz o dispositivo. A Multissom, eu compreendo que é a Multissom, e a Multissom vai ficar brava com a JBL. Vai falar assim, pô, cara, como assim? Né? Tu tá vendendo pro meu cliente, tá me cortando, tá me atravessando, né? E isso acabou abrindo espaço para a discussão de até um novo termo chamado D2C, que é Distributor to Customer, sabe? O termo não vingou muito, tá? Para ser bem sincero com vocês, mas há uns 2 anos atrás muitas empresas começaram a falar sobre D2C. E o que a JBL fez, que eu achei fantástico, tá? No modelo assim de D2C, ao invés de ficar se justificando ou trocar a marca, tem muitas assim, companhias que trocam a marca, sabe? Então a JBL vai lá, cria uma outra empresa e essa outra empresa vende para o cliente final, entende? Isso acontece bastante, acontece demais. Ao invés de ela fazer algo disso, o que ela fez? Usou inteligência de mercado para se posicionar no varejo online, atendendo o consumidor final, e ela gera indicadores para a cadeia produtiva B2B dela. Então, na prática, se a Multissom, em janeiro, por exemplo, aqui da cidade de Joinville, não compra, ela sempre comprou, por exemplo, 100 JBLs Extreme para a loja dela, todos os meses. Se em janeiro ela não compra, tá? A JBL, distribuidora, já olha, opa, a Multissom não comprou JBL Extreme esse mês. Aí ele vai lá e, de repente, percebe que teve uma venda do varejo online. Então a JBL vendeu online para a cidade de Joinville, vendeu 50 pedidos nos próximos 6 meses, todos os meses, e ela não vendia. E a Multissom deixou de comprar a JBL Extreme da JBL, tá? O que ela faz? Ela pega esses 6 meses e liga lá para a Multissom e fala, ó, Multissom, só que isso com automação, é claro, né? Ó, Multissom, olha só, você sempre comprou 100 JBLs Extreme aqui por mês, né? Você deixou de comprar e olha só que interessante, a gente está vendendo para tua região, a gente está vendendo 50 JBLs por mês, então mercado tem. Vamos colocar um pedido aí de 60 JBLs até final do ano? Tá vendo? Então, ao invés de querer atravessar, ela está usando os dados com feedback para poder alimentar mais a cadeia produtiva dela. Eu achei esse caso da JBL fantástico, mas eu confesso para vocês que o caso do iFood que o Diego trouxe eu achei mais fantástico ainda. E claro que se você está aqui comigo até esse momento do vídeo, você provavelmente quer ver o último ponto aqui. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Clica no botão de gostei, porque é a única forma aqui de fato de o canal crescer e ser divulgado. O seu comentário ajuda muito, então engaja aqui embaixo, deixe exemplos e pergunte, sabe? Porque a gente sempre vem aqui e responde para que a gente possa criar aplicações práticas de modelo de linguagem larga que possam gerar mais receita para várias empresas. Terceiro ponto, novos mercados. Como assim novos mercados? Olha que interessante este estudo que eles conseguiram fazer, testar, prototipar e avançar. Para que um negócio tenha mais receita, eles precisam abrir novas fontes de receita, né? E aí, de repente, eles tiveram uma ideia e pensaram assim, cara, o restaurante, de uma forma geral, eles têm lá milhares de restaurantes, eles não têm muito acesso a crédito. Por quê? Porque ele está com, às vezes, o nome sujo e aí o banco, a financeira, né? Ela tem algoritmos de predição disso.
consultei o CPF, consultei o CNPJ, vi que não pagou o cartão, vi que parcelou o cartão. Então isso tudo vai reduzindo o acesso a crédito. E o comerciante no Brasil, ele precisa de acesso a crédito. Você que estava assistindo, que é empresário, sabe bem do que eu estou falando. E eles pensaram, cara, e se a gente pudesse oferecer crédito para os restaurantes? Se a gente pudesse ser um banco e oferecer crédito para os restaurantes? A gente pode competir com o Itaú da vida? Não tem condições, porque o algoritmo do Itaú está muito mais treinado. Se o Itaú falou que não tem crédito ali, é porque, analisando o score e as movimentações financeiras, de fato aquela pessoa não tem a capacidade de ser um bom pagador. Afinal de contas, esse é o risco do banco, né? A inadimplência. O cliente ser ou não um bom pagador. Então, ao invés de pensar em como eles podem ter essas informações financeiras, eles realmente fizeram um brainstorm, né, uma chuva de ideias, e caiu uma ideia na reunião de pensar, peraí, e se eles avaliarem o restaurante não pela capacidade financeira dela, mas pela capacidade operacional? Cara, isso é loucura, tá? Como assim? Olha só, gente, eles literalmente pensaram, e se a gente criar um banco... E assim, independente dele ter um nome sujo nem nada, né? Mas eu querer saber se o cara é bom, se o cara é honesto, se o cara tá focando no negócio dele de verdade e vai crescer. Como é que tu vai medir isso? Concorda comigo que não tem condições? Como é que tu vai medir no Brasil inteiro os restaurantes e ver se o cara ele é bom, se ele faz sentido, se ele tá crescendo, se ele tem chance de crescer o faturamento dele e conseguir honrar com aquela dívida? Tu colocaria teu dinheiro nisso? Deixa eu te falar, eles colocaram não só um dinheiro nisso, mas hoje eles têm 1,5 bilhões de reais em créditos, ou seja, emprestado, né, para restaurantes com um prazo médio de pagamento de 18 meses. E isso é um sucesso. Isso é um sucesso. E como que eles fazem? Eles estão avaliando os restaurantes não pela parte financeira, porque o banco, quando olha pela parte financeira, entende que, cara, esse cara não é um bom pagador. Mas eles estão avaliando pela parte operacional. Ele entrega os pedidos no prazo? Entrega. Ele tem um alto grau de engajamento com o iFood? Tem. Qual que é a chance dele ser aplicativo? Baixa. Ele tem um índice de recorrência dos clientes dele? Tem, né? O pessoal do Clube iFood está comprando com eles rotineiramente, tem, então o produto é bom. E com base nesses indicadores, o modelo vai lá, traça um score e pode liberar crédito para aquelas pessoas. Eles têm liberado crédito e tendo sucesso, tá? Com esse terceiro braço de receita. Que, pô, cara, eu achei fantástico. Mas nada disso aqui, gente, nada disso aqui, ele foi fácil. Tá? Eu sei que eu trago aqui para vocês, né? Mas olha só, eu trouxe uma informação aqui. O Clube iFood, tá? Que eles treinavam desde 2018, só em 2023 começou a ter resultado. E o resultado do Clube iFood foi muito bom, tá? A frequência de compra do iFood, que antes era 2, 2,5, a meta era 6. Aí fala, como assim a meta é 6? Não tem como a meta ser 6. Aí, cara, temos que se reinventar. E é sempre assim, né? Sempre se reinventando. Eles conseguem hoje ter uma meta 8, tá? Uma frequência de 8. Por conta do Clube iFood. Hoje 50% dos pedidos são feitos via Clube iFood. Então esses 3 pilares são aplicações práticas aqui. A minha conclusão para vocês aqui para finalizar esse vídeo é o seguinte. O iFood é um grande case de inovação de grande medida. Então eles realmente pegam uma situação que eles querem trabalhar e conseguem criar um caminho para chegar naquele objetivo, mas de uma maneira muito disruptiva. E esse caminho a ser percebido quando se tem dados organizados e modelos, como falei com vocês, 174 modelos, conseguem fazer do iFood a potência que ele é hoje. Pela sua atenção até aqui, muito obrigado. Se você não saber desses conteúdos, comente aqui embaixo. Eu espero que esse vídeo possa ter te dado uma luz sobre possibilidades de uso de IA dentro de operações como o iFood tem utilizado.